Amém, igreja do Senhor. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de todos que aqui estão. Também os irmãos que estão na live, Deus abençoe. Os que já estão, que vão entrar, Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Queridos, abra aí a tua Bíblia, vamos para a ministração da palavra de Deus. É uma alegria muito grande estarmos na casa do Senhor, para aprender uma vez mais, irmãos, do nosso Deus, da sua palavra. E nós estamos debaixo de uma promessa, irmãos, que Deus tem para nós. Abra aí a tua Bíblia no Salmo 115, nós vamos ler o versículo 1, Salmo 115, apenas o verso 1, glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus, glória a Deus. Salmo 115, versículo 1, irmãos, glória a Deus. Aumenta o fundo um pouquinho para mim. Glória a Deus, Salmo 115, versículo 1. Glória a Deus, toda honra, toda glória é dada ao nosso Deus. Quem encontrou, diga amém. Leiamos, irmãos. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade, porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Vamos ler novamente, a igreja comigo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Levante assim as mãos. Senhor Deus e Pai, fala conosco de uma forma especial. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Pode tomar o assento, dê uma salva de palmas bem forte, que exalta o Senhor Jesus. Bem forte, igreja, isso. Mistura com glória a Deus, mistura com aleluia, porque é para Ele, irmão, é para Ele. Toda honra, toda glória é dada a Ele, o nosso Deus. Glória a Jesus. Irmãos, eu estive orando ao Senhor para trazer esta palavra de ensino, e eu quero falar hoje sobre adoração. A nosso maior objetivo de vir para a igreja é para nós adorarmos o Senhor. Mas muitas pessoas, elas não sabem o que é adoração, ou elas não entendem qual é o propósito de estar na casa de Deus. Aqui, irmão, no Salmo 115, versículo 1, está falando da adoração ao Deus verdadeiro, e eu quero pregar aqui sobre o propósito do louvor a Deus. Repita comigo: o propósito do louvor a Deus. Aqui no Salmo 115, o salmista usa uma expressão dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. O salmista está dizendo, irmãos, que a adoração, ela não é feita ao homem, a adoração não é feita à mulher, a adoração é feita a Deus. O culto não é feito para agradar o homem, o culto, ele é feito para agradar a Deus. Se você ler Romanos capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo está rogando aos irmãos que apresente os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele chama isso de culto racional. Então nós entendemos que o culto, ele não é feito para agradar a homem. Eu não sei se você já ouviu alguém dizer: eu fui ao culto e não gostei do culto. Desculpe a minha sinceridade, mas o culto não é feito para você. Ninguém está fazendo culto para homem, ninguém está fazendo culto para agradar a fulano ou fulano. O culto, ele é feito para agradar a Deus. E há uma diferença, irmão, de vir para a igreja para assistir o culto, e uma diferença de estar na igreja para participar do culto.
Tem aquele que veio apenas para assistir o culto. Então ele está na igreja, ele não adora, ele não glorifica, ele não abre a sua boca, ele não esboça nenhuma reação, porque ele está ali apenas para assistir. Mas o verdadeiro adorador, ele não veio só para assistir. O verdadeiro adorador, ele veio para participar do culto. Então ele está no culto, ele adora o Senhor, ele bendiz o nome do Senhor, ele levanta as mãos e exalta o Senhor, ele oferece cânticos de louvores ao Senhor, porque ele não veio assistir o culto, ele veio adorar o Senhor no culto. Ele veio entregar o culto ao Senhor. E há uma diferença, irmãos, daquele que veio assistir o culto, porque quem vem assistir o culto, ele vem receber de Deus. E quem vem para participar do culto, ele vem entregar para Deus. Ele vem entregar a sua adoração, ele vem entregar o seu louvor, ele vem entregar o seu cântico, ele vem entregar a sua glorificação, ele vem entregar o seu aleluia, ele vem tributar louvores ao Senhor. Porque ele simplesmente não veio receber, ele veio entregar, ele veio oferecer o seu culto, ele veio oferecer o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E é isso que o salmista está dizendo aqui no Salmo 115. Ele diz: não a nós, mas ao teu nome rendemos glória. Irmão, porque se o culto, a glória, ela fosse respeito a nós, o culto não seria cristocêntrico, seria um culto oferecido ao homem e não um culto oferecido a Deus. E o culto, ele não é oferecido a homem, o culto, ele é cristocêntrico. Todos que vêm para adorar a Cristo. Quem pode levantar as mãos? E qual é o propósito do louvor? Eu quero que a igreja abra a Bíblia comigo, que a gente vai ler cada versículo. Qual é o propósito do louvor a Deus, irmão? Qual é o propósito de estarmos na igreja para louvarmos ao Senhor? Primeiro, porque temos que louvar ao Senhor. Primeiro, porque o Senhor é bom. O primeiro motivo, porque o Senhor é bom, irmão. Jesus conversando ali com o jovem rico chama ele de bom. Jesus vai dizer: eu não sou bom, bom é o meu Pai que está no céu, Ele é bom. Então nós entendemos aqui que o primeiro motivo de louvar a Deus, porque Deus é bom. Abra a tua Bíblia no Salmo 100, versículo de número 5, vai marcando aí, Salmo 100 e o versículo de número 5. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Então olhe para mim, o primeiro motivo, porque temos que louvar a Deus, porque o Senhor é bom. Diga comigo: o Senhor é bom. O segundo motivo, irmãos, é porque o Senhor é um Deus grande. O nosso Deus, Ele é um Deus grande, como diz o Salmo 95, abre a tua Bíblia, Salmos 95, versículo de número 3, porque o Senhor é Deus grande, é Rei, grande sobre todos os deuses. O salmista está dizendo que o Deus que nós adoramos não é um Deus pequeno, irmão. O Deus que nós saímos da nossa casa e viemos adorar aqui neste lugar de adoração, Ele é um Deus grande. Diga comigo: um Deus grande, irmão. O segundo motivo é porque o Senhor é um Deus grande. O terceiro motivo, porque devemos louvar a Deus, porque Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Olhe para mim agora. Ele é o nosso Deus, Ele é o seu Deus. Então, pelo fato dele ser o nosso Deus, nós devemos adorá-lo, porque Ele é o nosso Deus. Salmos 95, versículo 7, leia comigo. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelha da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça os vossos corações. Então, irmãos,
O terceiro motivo é porque Ele é o nosso Deus. Então, se você reconhece Deus como seu Deus, então glorifica, adore Ele, exalte o nome dEle, ofereça louvores ao seu nome. O quarto motivo, porque devemos louvar ao Senhor, porque grande é o Senhor, irmão. Ele é grande, e além dele ser grande, Ele é digno de louvor. Salmos 96, versículo de número 4. A maioria das citações será um salmo, irmão, que o salmo fala do louvor. Salmos 96, versículo de número 4. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Irmãos, o salmista está dizendo que ele é grande e digno de louvor. Então, se ele é digno de louvor, o adorador não pode chegar na casa dele e ficar calado. O adorador não pode chegar na igreja e ficar com beiçudo, com a boca fechada. Não, devemos adorar, porque ele é digno de louvor, irmãos. Então nós estamos aqui na sua presença para louvarmos o seu nome, para glorificar o seu nome, para exaltar o seu nome. Agora, como deve ser o louvor a Deus? Será que o louvor a Deus tem que ser da maneira que eu quero? Irmão, porque o culto não pode ser feito da maneira que o homem quer fazer. Deus não aceita qualquer tipo de culto. Deus não aceita qualquer tipo de adoração. Se Deus aceitasse qualquer tipo de culto, Deus teria aceitado a oferta de Caim, porque ali era um culto, irmão. Caim não estava oferecendo apenas uma oferta, era um culto. Ali o que estava em jogo era que a oferta de Caim era um culto, e a oferta de Abel também era um culto, que eles estavam se apresentando diante de Deus. Mas o que acontece é que Deus se agrada da oferta de Abel e não se agrada da oferta de Caim. Deus não oferece qualquer tipo de culto, irmão. O culto tem que ser feito conforme Ele exige que seja feito. Olhe para mim. O culto, Deus não vai aceitar o culto da maneira que eu quero fazer para Deus, não. Porque existe uma regra. Deus estabeleceu uma regra de como Ele quer o culto, irmão. Você vai perceber no Antigo Testamento que havia a lei do holocausto, a lei do sacrifício. E todo adorador que vinha oferecer o sacrifício a Deus tinha que seguir as recomendações da oferta, senão Deus não aceitava. Quem está comigo, levante as mãos. Então vamos agora, como é que deve ser o louvor a Deus? Quero dar 6 motivos. O primeiro, o louvor deve ser dado somente a Deus, irmão. O louvor não pode ser dado a um homem. Existem cultos aí, irmãos, que o culto não está sendo a Deus, está sendo a homem. O louvor não está sendo a Deus, está sendo ao homem. O homem está sendo o centro do louvor. Você vai perceber que os maiores de louvores que é cantado em alguns lugares é só para ir contra o ego do homem, só para levantar o homem caído. E aonde é que fica Deus, irmãos? O louvor tem que ser dado a Deus. Quem está comigo, levante a tua mão. Salmos 98, versículo 5, leia comigo. Cantai louvores ao Senhor com harpas, e com a harpa e com voz de canto. Essa harpa aqui, irmão, não é a nossa harpa aqui não, tá? É o instrumento de 10 cordas. Era o instrumento usado muito por Davi. Era com esses instrumentos que ele deveria louvar a Deus. Irmãos, o louvor a Deus deve falar das misericórdias e do juízo de Deus. Se o louvor não fala da misericórdia de Deus e não fala do louvor, e não fala do juízo de Deus, esse louvor está fora do que a palavra está exigindo. Leia comigo o Salmo 101, irmão. Salmo 101, versículo 1. Cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. O que é que o salmista está cantando? A misericórdia e o juízo
de Deus, irmão. Diga comigo, ele está cantando a misericórdia e o juízo. Irmãos, terceiro, o louvor, ele deve falar das maravilhas do Senhor. Porque tem lugar aí, irmão, que o louvor não fala das maravilhas de Deus. O louvor, ele está falando de quê? O louvor só está falando da vida do homem, da vida da mulher, do coração batido, do coração ferido, e disso e daquilo outro. O louvor não está falando das maravilhas de Deus, irmão. Diga comigo, o louvor, levante a mão, diga, o louvor deve falar das maravilhas de Deus, irmãos. Falar das grandezas de Deus, falar dos feitos do Senhor. Salmo 105, versículo 2, leia comigo. Diz assim, ó: cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas, irmãos. Irmãos, quando Miriam está à margem do Mar Vermelho, depois que o povo passa, ela vai pegar os tamborim com a moça e ela vai louvar o Senhor. Ela vai dizer no seu cântico que o Senhor triunfou sobre os inimigos. Ela está falando das maravilhas do Senhor, agradecendo que Deus tinha acabado de abrir o mar, Israel passado pelo meio, e Faraó tinha morrido no meio com seus soldados. Ela está falando das maravilhas do Senhor, irmãos. Quarto, irmãos, Salmo 113, abre a tua Bíblia, 113, versículo 1: louvai o nome do Senhor, louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Quem é que tem que louvar, irmão? É o servo. Nós somos servos de Deus, então nós temos que louvar a Deus. Olhe para cá, olha aqui para o altar de Deus. Diga, o servo tem que louvar a Deus, irmão. O servo tem que entoar cânticos ao Senhor. O quinto, tenho que louvar ao Senhor porque eu estou vivo. Olhe para mim, esse é um grande motivo. Quem está vivo aqui, levante a mão. Então, por estar vivo é um motivo de louvar a Deus. Eu vou mostrar na Bíblia. Eu tenho que louvar a Deus, pastor, mas eu não tenho motivo. Tem. Só pelo fato de você amanhecer vivo, você tem que louvar a Deus. Só pelo fato de você estar respirando, respira aí por gentileza, eu tenho que louvar a Deus, irmão. Porque quem me dá vida é Ele que me dá vida. Vamos ler comigo. Salmo 104, versículo 33. Cantai ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver existência. Davi está dizendo, enquanto eu tiver vida, eu vou louvar a Deus. Enquanto eu existir aqui na terra, eu vou estar louvando a Deus, irmão. Então nós vivemos para quê? Para louvarmos a Deus. Em vez de você estar cantando Anitta, louve ao Senhor, levante a mão. Irmão, louve a Deus, louvar o nome do Senhor. Por que que o vivo tem que louvar a Deus? Porque os mortos, eles não louvam a Deus. Porque tem gente que não, pastor, minha mãe faleceu, ela está em algum lugar cantando. Não tem isso na Bíblia. Vou mostrar para você que os mortos não louvam. Salmo 115, abre a Bíblia. 115, versículo 17. Olha só: os mortos não louvam ao Senhor, e nem os que descem ao silêncio. Essa palavra silêncio é uma aplicação da sepultura. Os mortos não louvam ao Senhor, e nem os que descem à sepultura louvam. Os mortos não louvam a Deus, irmãos. O morreu, acabou. Quem está comigo, levante a tua mão. Irmão, você já viu? Isso acontece muito com pessoas que perdem a salvação, né? Também acontece muito com alguém que é famoso, né? Morreu, está no bom lugar louvando a Deus, e a pessoa tinha uma vida toda errada. Esse é o pensamento do mundo, sim ou não? Os mortos não louvam, e nem os que descem ao silêncio louvam. Agora olhe para mim.
como louvar a Deus segundo o livro dos Salmos. Irmãos, o Salmo nos ensina como nós devemos louvar a Deus. Primeiro, Salmo 5, versículo 11: eu devo louvar a Deus com alta voz. Diga alta voz. Não, mais forte, diga alta voz. Então quem vai louvar a Deus, irmão, não pode louvar a Deus baixinho demais. Não. A Bíblia manda nós louvar a Deus com alta voz. Então está na igreja, abre a boca, regaça a garganta e louva ao Senhor. Levante a tua mão, que a Bíblia manda louvar, irmãos. Louvar com alta voz. Porque tem gente que louva tão baixinho, irmão, que nem ouve a voz. Diga misericórdia. A Bíblia manda nós abrir a boca com alta voz. Leia comigo, Salmo 5, versículo 11, irmão, diz assim, ó: porém alegre-se todos os que confiam em ti, exalta eternamente, porquanto tu vendeste, e em ti se gloriam os que amam o teu nome, irmão. Então nós devemos gritar mesmo em alta voz. Gritar em alta voz, louvar a Deus em alta voz. Eu devo louvar a Deus com ação de graça. Diga ação de graça. Agradecendo a Deus, irmão, pelo dia, pela noite, pelo pão, pela água, pelo alimento, pela vida, pela saúde, pela família, pela esposa, pelos filhos, até pelos inimigos. Nós temos que dar ação de graça ao Senhor. Salmo 95, versículo 2, irmãos. Alguns salmos eu vou citar, você vai marcando e vai verificando em casa. Irmãos, como é que eu devo louvar a Deus segundo o livro dos Salmos? Inclinando-se diante dele. Eu tenho que louvar a Deus inclinando. Olhe para mim, quando eu estou na igreja, que eu faço isso aqui, ó, eu estou adorando a Deus. Quando eu dobro o meu joelho, eu estou adorando a Deus, inclinando-se diante dele, porque ele é rei, ele é Senhor, e nós devemos reconhecê-lo, irmão. Salmo 96, versículo 7. Irmãos, eu devo louvar a Deus durante a noite. Diga a noite. Mesmo estando no leito, mesmo eu estando deitado na minha cama lá, eu tenho que louvar a Deus. Não sei você, mas eu sempre tive um costume. Aonde eu estou trabalhando, estou fazendo alguma coisa na igreja, eu estou louvando a Deus, irmão. Estou cantando a Deus, estou louvando ao Senhor, porque nós temos que louvar a Deus. Abra a tua Bíblia aí no Salmo 119. 119, versículo, irmão, 48. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amei, e meditarei nos teus estatutos. Ele está fazendo isso aonde? De noite, meditando, ou de dia, mesmo deitado na sua cama, meditando ao Senhor, louvando a Deus, irmãos. Irmãos, vai dando glória a Deus. Eu tenho que louvar a Deus levantando-se no meio da noite. Diga, quem é que levanta no meio da noite? Você gosta de orar de madrugada, levante-se, ore e louve a Deus. Salmo 119, irmão, versículo 62. À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. O salmista estava se levantando que hora? Meia-noite, irmão. Meia-noite ele está levantando e louvando a Deus. Amém? Então você que pode levantar, levante, ore a Deus, apresente a sua oração. Irmãos, eu tenho que louvar a Deus quantas vezes no dia? Uma vez no dia? 2 vezes no dia? Quantas vezes eu tenho que louvar a Deus? Quando der. Pastor, quando der eu louvo ao Senhor. É isso que a Bíblia diz? Irmãos, abra a tua Bíblia comigo no Salmo 134, versículo 1. Eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assiste na casa do Senhor todas as noites, irmãos. Eu tenho que louvar a Deus, irmãos.
Salmo 119 agora. Salmo 119, versículo 164, irmão. 164, quem achou, diga amém. Quantas vezes eu tenho que louvar, irmãos? 7. 7 vezes no dia te louvo pelo juízo da tua justiça. Quantas vezes? Vamos lá, igreja, quantas vezes? 7, irmão. Tem gente que não louva nem um dia, irmão. Nem um momento ele louva a Deus, passa o dia murmurando e depois quer a bênção de Deus. É sério que eu estou falando aqui. Se você não tem uma vida de gratidão, de adoração, tempo para o Senhor, como é que você vai exigir dele as bênçãos dele sobre você, se você não louva a ele? Repita comigo 7 vezes. Tem que louvar a Deus, irmãos, louvar a Deus. E aonde é que eu louvo a Deus? Primeiro no santuário. A igreja, mas é um santuário, é uma casa que eu tenho que louvar a Deus. E a Bíblia diz no Salmo 100 que eu já tenho que entrar pelas suas portas com cântico, com ação de graça, e nos seus átrios aqui, ó, diante do altar, com hinos de louvores a Deus. Abra a tua Bíblia aí, irmão, novamente. É o que nós lemos indo agora, 134, versículo 1. 8º, eu tenho que louvar a Deus com os instrumentos. Diga instrumento. Você tem instrumento lá, musicais, irmão? Louve a Deus. Louve a Deus com os instrumentos que você tem. Salmo 149, abre aí a tua Bíblia. 149, versículo 3, ó. Louve o seu nome com flauta. Com quê? Flauta. E cante-lhe o seu nome com adufe e harpa, irmão. Você que sabe tocar instrumento, louve a Deus. Louve ao Senhor. Agora abre a tua Bíblia no Salmo 117. Vai dando glória, irmão, que a mensagem está um pouco grande, eu estou correndo aqui. O Salmo 117 nos ensina como louvar ao Senhor. 117. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para convosco, e verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Irmãos, eu devo o dever de louvar a Trindade. Esse louvai ao Senhor está apontando ao Pai. Esse louvai está apontando para o Filho. Esse louvai ao Senhor aponta para o Espírito Santo. Quando eu louvo ao Senhor, eu estou louvando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmãos, quem deve louvar a Deus? Quem é que deve louvar? Todas as nações, diga todas, independente da língua. Deus, ele sabe interpretar todas as línguas. Foi ele que permitiu todas as línguas, ele sabe. Todos os povos, todos os santos, que é a igreja, porque todos que desfrutam de sua benignidade, todos que desfrutam da sua bênção, tem que louvar a Deus, irmão. Olhe para mim. Todos que conhecem a sua verdade têm que louvar o seu nome. Agora eu quero trazer aqui razões para louvar a Deus. Diga comigo, razões para louvar a Deus. Porque tem gente que chega na igreja, irmão, e ele coloca, e muitas vezes ele quer embutir na cabeça do pastor, na cabeça de alguém da igreja, que ele não tem razão para louvar a Deus. Tem sim. Todos nós temos razões para louvar a Deus. Aponta para o irmão e diga, todos nós temos razões de louvar a Deus. Todos nós. Qual é a razão? Eu tenho que louvar a Deus por causa da sua benignidade. Deus é benigno para comigo. Eu tenho que louvar a Deus por causa da sua verdade. A verdade dele predomina de geração em geração. Eu tenho que louvar a Deus por causa de seu senhorio. Ele é Senhor e eu sou servo. E eu reconheço que Ele é Senhor na minha vida. Vai dando glória a Deus. Irmão, louvemos a Deus por seus maravilhosos atributos. Eu tenho que louvar a Deus por causa do atributo de Deus. Primeiro,
por causa da sua soberania. Diga, Ele é soberano. Ele está sobre céu e terra, Ele domina tudo. Ele está acima de todas as nações e todos os povos. Eu tenho que louvar a Deus por causa da benignidade dEle. Ele é grande para conosco. Levante a mão, diga, Ele é grande para comigo, para com você, igreja. Eu tenho que louvar a Deus por causa da sua eternidade. Ou seja, a sua verdade dura para sempre. Ele é eterno, irmão. Deus não tem fim, é eterno. E eu tenho que louvar a Deus por causa disso. Agora vamos para o Salmo 150, versículo de número 3. A plenitude do louvor a Deus. Qual é a plenitude do louvor a Deus, irmãos? Abra aí a tua Bíblia comigo. 150, versículo de número 3. Louvai com som de trombeta, louvai com saltério e harpa. O versículo 1, louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder. Irmãos, Deus fez o homem, olhe para mim agora, Deus fez o homem como um ser triuno. O homem, ele é feito de corpo, alma e espírito. Com o corpo o homem canta, com a alma o homem louva, e com o espírito o homem adora. Quem pegou a diferença? Anota novamente. Com o corpo o homem canta, com a alma o homem louva, e com o espírito o homem adora. Deus deve ser louvado em todos os lugares, irmãos. Aonde? Nos santuários celestial, no santuário terreno. Aqui é um santuário terreno, irmão. E igreja é feita para um homem louvar a Deus. É um santuário para nós louvar a Deus. Quem está comigo, levante a tua mão. Devemos louvar a Deus em todos os lugares. Levante a mão e diga, em todos os lugares. Porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, irmão. Deus, ele deve ser louvado multiformemente. Primeiro, com os lábios. Aponta aí para o teu lábio. Com lábios. O homem tem que louvar a Deus com os lábios. O homem tem que louvar a Deus com a sua alma. E o homem tem que louvar a Deus com os instrumentos musicais. Louvar a Deus, irmãos. Irmãos, Deus deve ser louvado universalmente. Não é só o homem que louva a Deus, não. Deus tem que ser louvado pelas milícias angelicais. Os anjos, eles louvam a Deus. Lembra da visão de Isaías? Os anjos estavam dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. Levante a tua mão. Deus deve ser louvado pela igreja. Quem é a igreja? Levanta a mão. A igreja deve louvar a Deus, irmão. Tem igreja por aí, irmão, que você entra nela, você sente uma tristeza, com os irmãos tudo calado. Abre a boca, glorifica a Deus, te alegra na presença de Deus, porque a igreja deve louvar o nome do Senhor Jesus. Deus deve ser louvado por toda a sua criação, irmão. Os passarinhos louvam o Senhor. Eu conheci uma irmã que ela amanhecia cedo na cadeia cantando assim: de manhãzinha os passarinhos estão louvando a Cristo Salvador. E ela cantava: de manhãzinha os passarinhos estão louvando a Cristo Salvador. Levante a tua mão. Toda a criação deve louvar a Deus, irmãos. Irmãos, as árvores, elas louvam a Deus. Os mares, eles louvam a Deus. As montanhas, eles louvam a Deus, irmãos. Deus, ele deve ser louvado por todos os motivos. Diga comigo, todos os motivos.
Primeiro, pelo fato dele ser criador, ele é criador e por isso ele tem que ser adorado. Pelo fato dele ser redentor, ele tem que ser adorado. Pelo fato dele ser operador de maravilha, ele é um operador de milagre. Então vamos louvar o seu nome. Quem pode levantar as mãos e entender isso aqui e glorificar o Senhor? Agora abra a tua Bíblia comigo em Mateus capítulo 15, versículo de número 8. Irmão, Jesus ele vai questionar aqui os fariseus, que viviam a tradição dos anciões, dos seus pais. E aqueles homens eram homens que faziam questão de fazer valer a tradição. E muitas das vezes aqueles pais ali, aqueles homens, aqueles fariseus, eles negligenciavam o maior mandamento, que é honrar o pai e a mãe, está no texto. Eles deixavam de honrar pai e mãe, porque eles queriam valer mais a tradição. E eles começam a questionar Jesus, e Jesus vai dizer a eles: olha, pela tradição dos anciões, os fariseus foram considerados como hipócritas, porque honravam o Senhor com seus lábios, mas o seu coração estava longe dele. Vamos ler Mateus capítulo 15, versículo de número 8, diz assim: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinando doutrina que são preceito de homens, irmãos. Aqueles fariseus estavam mais preocupados com a tradição dos pais do que fazer uma adoração que estava agradando a Deus, irmãos. Tem gente que se preocupa mais com ritual, com tradições, do que fazer uma adoração verdadeira a Deus, irmãos. E muitas vezes, muitas pessoas vêm ao culto não para ser um adorador, mas para cumprir rituais de tradições. E será que Deus está agradando isso, irmão? Deus quer que nós o adoramos na beleza da sua santidade. Jesus vai dizer: em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos de homens. Irmãos, como é que deve ser o louvor da igreja? Olhe para cá agora. O louvor na igreja tem que ser congregacional. Repita comigo: congregacional. O que é um louvor congregacional? É um louvor que a congregação ela participa. Eu tenho orientado aqui os irmãos que cantam para não cantar, irmão, louvores que a congregação não sabe. Eu tenho orientado aqui. Por quê? Porque coloca um hino aqui, irmão, a congregação não sabe, aí fica o irmão cantando aqui e o povo calado aí. Parece um show. Quem está comigo, levante a tua mão. Vamos cantar louvores que a congregação saiba, que a congregação participe, porque o louvor da igreja tem que ser congregacional. Tem igrejas que tem um data show ali, né, irmão, para passar letra e o povo louvar. Nós não temos aqui, mas nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Levante as tuas mãos. Para quê, irmão? Para que o povo louve a Deus. Porque se o povo não louva a Deus, o povo vem para a igreja, olha para cá, com uma mentalidade de receber. Não, eu vou lá na igreja, que o pastor Nailson vai revelar a minha vida, eu vou sair vitorioso. Nada disso. Levante a mão. Viemos aqui não para o pastor revelar a nossa vida, viemos aqui a louvar e adorar o Senhor. Então, se você veio adorar, adore o Senhor neste lugar. Abra a tua Bíblia comigo aí, irmão, no Salmo novamente. Vamos voltar para o Salmo. Salmo 149, versículo 1. O seu louvor na congregação do santo. Olha só. Salmo 149, versículo 1. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos... O louvor é para ser feito aonde? Na congregação. Então, se é na congregação, o louvor é congregacional. Quem está na igreja não pode ficar calado, tem que louvar a Deus.
Então eu incentivo a partir de hoje, vem com a tua harpa, aprende os hinos da harpa, aprende o hinário da tua igreja, aprende os louvores, para você não ficar na igreja calado, porque o louvor é congregacional. Levante as tuas mãos, levante a mão e adore. Segundo, Salmo 122, versículo 1. Com alegria vamos à casa do Senhor. Davi está dizendo, alegrei quando me disseram, não foi nem quando me obrigaram. Davi não estava vindo para a casa de Deus obrigado, ele estava vindo com alegria. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que a alegria de estar na casa de Deus está na tua vida, irmão, no teu coração? Você está aqui amarrado porque é o jeito. Quem está comigo, levante a tua mão. Nós devemos se alegrar por estar na casa de Deus, porque a casa de Deus é o melhor lugar para nós estar. Terceiro, Salmo 122, abre a tua Bíblia. Aliás, 22, irmãos. Salmos 22, versículo de número 22 também, 22 e 22. Olha só. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Louvar-te-ei em casa? É para louvar onde? No meio da congregação, meu irmão. Então a congregação é feita para nós fazer o culto nela. Olhe para mim agora. Louvar-te-ei no meio da congregação. Então louva a Deus na congregação. Irmãos, Salmos 84, versículo de número 4. Abre a tua Bíblia, 84. Versículo de número 4. Diz assim, ó: bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado é quem não vem para a igreja? Não, bem-aventurado é quem habita na tua casa. Se você congrega, você é um bem-aventurado. Quem está comigo, levante a tua mão. Porque o mal que era para vir para a tua vida não vem. E você é um bem-aventurado. Então não deixe de congregar, não deixe de participar, não deixe de vir. Porque são felizes os que habitam na tua casa. Quem é feliz aqui, irmão? Seja sincero. Feliz por estar na casa de Deus, feliz por adorar a Deus, feliz por ter uma oportunidade, feliz por poder cantar no altar, louvar a Deus no coral. Felizes são aqueles que habitam na tua casa. Agora, para ser feliz tem que habitar na casa. Irmãos, Salmos 35. Eu estou dando a comprovação, irmão. Vamos lá. Salmos 35, versículo de número 18. 35, 18. Diz assim a palavra, ó: louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimos povos te celebrarei. O salmista está dizendo, eu vou te louvar no meio dos povos, no meio dos grandes povos, ou seja, eu vou louvar no meio da multidão. Irmãos, olha que diz aqui Hebreus 10, 25: não deixando de vos reunir como igreja. Paulo está dizendo, irmão, não deixe a vossa congregação, como é costume de algum. Não deixe, irmão, que esse costume venha entrar na tua vida, de você deixar a congregação. Quem está comigo, levante a mão. Tem aquele que deixa e fica em casa, mas tem aquele que deixa para ir para outra igreja. E ele é membro daqui, ele é membro do lugar, e prefere ir para outra igreja do que vir para a congregação. Quem está comigo, levante a tua mão. Uma vez eu falei para uma irmã que dizia que era da igreja e só vivia na igreja dos outros. Irmão, fique logo lá, pelo amor de Deus, está fazendo raiva para mim. Quem está comigo, levante a tua mão. E eu sou corajoso para falar. Porque se a pessoa é daqui, tem que estar aqui. Quem está comigo, levante a tua mão. Sim ou não? Diga glória a Deus. Desculpe a minha sinceridade. Diga glória a Deus, diga aleluia. Mas é verdade, sim ou não, irmãos? Olhe para mim. Não devemos deixar de nos reunir como igreja.
Irmão, na assembleia, olha só, na assembleia te louvarei. Quando eu falo da assembleia, não é a assembleia lá não, irmão, é a congregação, é o lugar do culto. Hebreus 2:12, louvar-te-ei na congregação, louvar-te-ei na casa do Senhor. Então aprenda uma coisa, que nós temos que estar aqui para quê? Para louvarmos a Deus. Segura, irmão, que ainda tem, está cheio aqui, vai dando glória a Deus. Olhe para mim agora. Como é que deve ser a música na congregação? Olhe para mim. Será que eu tenho que louvar qualquer tipo de música aqui, irmão? Como é que deve ser a música na congregação? Irmãos, a música no culto é diferente da música cristã para o evangelismo ou a música para o entretenimento. A música do culto não é para entreter ninguém, irmão. A música no culto é para louvar a Deus. E Paulo nos ensina em Colossenses capítulo 3:16 como deve ser a música. Abre aí a tua Bíblia, Colossenses capítulo 3:16. Ele diz assim: ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, primeiro com salmo, diga salmos. Paulo orienta que é para não louvar a Deus aonde? Com salmos, irmãos. Os salmos é louvor. É porque a gente brasileiro não sabe cantar, a gente prega neles. Mas o salmo é o inário dos judeus, que tem que ser louvado. Louvar a Deus com salmos. Ele diz assim: louvai também com hinos. Diga hinos. Diga bem forte, hinos. O que é hino, irmão? É cântico religioso, composição poética, musical em honra de uma nação, de um herói, ou de um partido, ou de um Deus. O termo também Paulo coloca aqui. Paulo está usando 3 expressões. Primeiro, ó, salmos, hinos e cânticos espirituais. Olhe para mim. O que é um cântico espiritual, irmão? É qualquer tipo de música para encher o nosso ego. Olhe para mim. O que é um cântico espiritual? É uma descrição bastante direta. É uma combinação de música e letra usada para se expressar uma verdade sobrenatural. Então olha a orientação da palavra. Primeiro, repita comigo: salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Eu não posso cantar, irmão, com raiva. Eu só estou cantando porque esse pastor chato manda eu cantar. Não está adiantando, eu tenho que cantar aqui, ó, ao Senhor com graça em vossos corações. Irmão, quais são os estilos de música na adoração? Olhe para mim. Estilo de música, vai dando glória a Deus. Eu sei que alguém vai comentar na live, mas não tem problema não, é para mim. Estilo de música na adoração. Pergunta, primeira pergunta: será que todo tipo de estilo musical cabe na adoração do culto, irmão? Será que todo estilo musical é aceito no culto? Irmãos, alguns acham que todo estilo é bem-vindo. Tem uns que pensam e baseiam o seu pensamento na ideia de oferecer o melhor para Deus. Essa expressão é muito usada dentro da igreja, irmão. Não, eu tenho que oferecer o melhor para Deus. Então, todo tipo musical é válido. Irmãos, essa frase aqui, ó, que eu acabei de falar, entra uma frase chamada satisfação musical. Diga satisfação musical. A satisfação musical tem o seu devido lugar. A satisfação musical não cabe na igreja, não cabe no culto. Olha para mim. A igreja, por quê, pastor? Primeiro, a igreja não é lugar de se satisfazer de forma musical ou tecnicamente. A igreja é o lugar de serviço a Deus e ao povo de Deus. A igreja se reúne para contemplar a Cristo e não para contemplar os seus músicos. Então não é o músico que tem que aparecer,
Quem tem que aparecer é Jesus. Quem está comigo, levante a tua mão. Nada contra ter músicos capacitados, mas a apresentação, a performance não pode ser aquela coisa para me exibir que eu sou um bom baterista. Não. Quem está comigo, levanta a tua mão. Não pode ser aquela coisa para mostrar que eu sou o melhor violonista, guitarrista. Não. Quem está comigo, levante a mão. Irmãos, a satisfação musical tem um devido lugar. Se é um músico, você está no show, lá você pode se satisfazer. Lá você pode achar que deve, mas no culto não. O culto é a Deus. Quem está comigo, levante a mão. Irmão, quais são, aqui no meu critério, tá bom? No critério do pastor, alguns ritmos que não, acho que não cabe no culto. O primeiro, forró, diga forró. Imagina, irmão, o forró no culto. Irmão, forró no culto. Eu fui no lugar que tinha, acho que foi lá no Piauí, aí Maranhão, e o J Neto ia cantar lá, só que ele se atrasou um pouco e colocaram uma banda lá, irmão, para cantar Sabor de Mel, e colocaram forró lá, e começou a cantar A Minha Vitória Tem de Mel, e as irmãs começaram a dançar, irmão, no culto lá. Não cabe no culto, diga, forró não cabe no culto, diga glória a Deus. As irmãs com vestidão rebolando o esqueleto, diga misericórdia. Jesus amado, diga, está queimado em nome de Jesus. Diga, irmão, estilos que não cabem ao culto. Vai dando glória a Deus que eu tenho que falar. Vai dando glória a Deus que eu me animo para falar aqui. Diga assim, pagode, diga pagode. Não dá para o culto, irmão. Irmão, samba, diga samba. Pensou, irmãos, tudo aqui louvando a Deus com samba. Não cabe no culto um estilo desse, né, irmão? Rock, pop, não cabe no culto, irmão. Pensou eu aqui, irmão, metaleiro aqui com cabeluzão, com a guitarra aqui. Adore a Deus. Isso não agrada o culto. Quem está dando glória a Deus, quem pode glorificar a Deus? Deus não se agrada disso, irmão. Quem está comigo, diga glória a Deus. Tem um estilo musical aí, irmão, que é worship. Consegui falar a palavra. Diga assim, worship. Irmão, está invadindo as igrejas aí, né? Nada contra, nada contra. Que estilo é esse? São estilos simples, com letras profundas, mas que muitas das vezes, irmão, não traz, faz com que o culto se torne um show. Quem está comigo, levante a mão. Diga comigo, worship. Principais características desse gênero, worship, olhe para mim. Esse termo significa adoração, mas tem outros, tá bom? É um termo americano que simboliza adoração. E qual é a origem desse gênero? A sua origem, o gênero worship sempre trouxe guitarras e baterias mais pesadas. É aquele negócio que eu acabei de falar aqui. Irmãos, o gênero worship é aquela guitarrada, né? E a bateria lá, diga misericórdia. E tem gente que vê, irmão, músico da igreja, vê essas coisas e quer trazer para cá. A nossa bateria não aguenta mais, toda troncha. Diga misericórdia. Diga glória a Deus, diga aleluia. Olha para mim. Irmãos, a ideia do worship era e ainda é aproximar o gospel da música secular, com o objetivo de atrair mais fiéis para a igreja. Ou seja, vamos colocar esse ritmo aqui que vai atrair a moçada e o culto vai ficar tipo um show. Coloca luz, rebola, coloca um bocado aqui de gelo seco para fazer uma fumaça. E aonde que fica Deus, irmãos? Que tem que ser adorado. Quem está comigo, levante a mão. Quem está gostando, diga glória a Deus. Irmão, e esse gênero aqui, ele tem nele o rock, o pop, estão presentes na melodia, irmão. Aí fica aquele batidão, aquela coisa toda.
Quero dar um conselho para os irmãos aqui e os músicos daqui, irmão. Vamos, aqui é um culto, diga glória a Deus. Pastor, eu gosto de tocar aqui bem animadão. Foca aqui em mim, foca para cá. Coloca aqui em mim. Ó, pensou eu aqui, irmão, ó. Uma coisa tudo exagerada, irmão. Aqui é a Deus, diga glória a Deus. Aqui é para Deus, diga glória a Deus, diga aleluia. É para Deus, irmão, que não é show não. Aqui é uma casa de adoração ao Senhor. Levante a tua mão para glorificar a Deus. Quem gosta de Bíblia vai gostar de mim. Quem não gosta, paciência. Levanta a tua mão para glorificar a Deus. Aqui é um culto, irmão. Você é um músico? Não, pastor, eu fui chamado para cantar numa plataforma alta, num lugar, e lá você quebra tudo. Mas aqui não, pelo amor de Deus. Não faça raiva para o pastor Nailson. Diga glória a Deus, diga aleluia. Porque aqui é um culto que tem que adorar a Deus. Quem está comigo, diga glória a Deus, diga aleluia. Nós estamos aqui para quê, igreja? Para nós adorarmos a Deus. Deixa eu concluir agora. Você que canta aqui na igreja, prepare hinos, irmãos, que vai louvar a Deus. Louvores que exalte a Deus. Quem está comigo? Louvores que o povo sinta a presença de Deus. Estava falando um dia, falando aqui para a moçada, vamos cantar hinos. Mas antigo tem hinos inspirados por Deus, irmão. Quem está comigo, diga glória a Deus. Hinos que vai trazer a presença de Deus para dentro da sua casa, irmão. Louvores que exaltam ao Senhor. Diga aleluia, diga glória a Deus. Eu tenho cuidado, irmão, com esse negócio de música. Ainda mais quem vem de outra igreja, eu fico agoniado. Que tem uns modismos aí, uns cabelão, uns negócios, vai para lá. Que está repreendido em nome de Jesus. Que nós estamos para adorarmos a Deus. Fique em pé agora, igreja do Senhor. Quem recebe a palavra, levante as tuas mãos. Vamos estar agora, irmãos, orando ao Senhor, pedindo da graça de Deus em nossas vidas. Feche os teus olhos. Nós estamos aprendendo aqui, irmão, nós louvarmos a Deus. Santo Deus e eterno Pai, Pai santo, Pai querido, Deus de poder, Deus de autoridade, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, e nós queremos, Pai, neste momento, Senhor, te agradecer por essa palavra, te agradecer, meu Pai, por este ensino, Senhor, que o Senhor tem dado para nós. Continua abençoando a tua igreja, Pai. Continua abençoando o teu povo, teus filhos, teus servos, pelo poder que há no teu nome, Pai. Estamos aqui para oferecer ao Senhor um culto santo, Pai, verdadeiro, agradável ao Senhor, Pai. Toma nossas vidas, Senhor, diante das tuas mãos, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Glória a Jesus. Vamos terminar, irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Os irmãos ali da live, Deus abençoe. Dê uma salva de palmas bem forte, irmão, que exalta e glorifica o nome do Senhor Jesus.